Sim, eu sei que o vídeo anterior foram os livros de janeiro, mas estamos em março e eu não fiz os livros de fevereiro, então vamos para os livros de fevereiro. Oi família! Então, hoje a gente vai falar sobre os meus livros de fevereiro, né? Foi 20 livros, se não me engano, né? E já começamos aqui. Já tem vídeo no canal mostrando o meu Reading Journal, né? Que ele já está prontinho. No canal não, no TikTok. Que ele já está prontinho. Em fevereiro eu li 20 livros, mas seria ao todo 24. Abandonei 4 livros. Comecei logo com um e-book que foi o Um Verão em Monte Azul, né? Esse e-book é um conto da Caixinha Sáfica, idealizada pelo casal Baldassari. Assim, elas não escrevem mal, como já falei, né? O mês foi recheado de livros delas, né? Mas este conto eu não gostei muito, né? Porque eu acho que eu não gosto muito da juventude, assim. Eu gosto de uma coisa mais madura. Mas é um conto legal. Eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido. Conta a história de duas meninas. Uma delas tá passando pelo processo de divórcio dos pais, né? E aí ela vai morar na cidade dos avós dela. Mas enfim, elas estão... Uma é Maia, se não me engano, né? Mas, assim, a outra, que não é a Maia, ela tá passando pelo processo de divórcio dos pais dela e, ao mesmo tempo, o processo de descoberta. Então, assim, é muito legal pra quem tá passando por esse processo. Eu prefiro livros sáficos um pouco mais maduros. Tanto que meu favorito das Baldassari é o De Repente Namoradas. Eu acho muito lindo. Eu dei 3,5 estrelas, porque eu achei bem mediano, né? Mas também não é meu estilo, mas tudo bem. O próximo foi A Fera em Mim, que é o segundo da série dos vilões, da Serena Valentina. E ele vai contar a história do Príncipe Fera, né? Que é o Príncipe Ada. Nossa, quase que ia caindo aqui. E assim, eu gostei bastante. Eu gostei até um pouco mais do que o da história da Rainha Má. Mas mesmo assim, eu continuo achando muito chato que ela não dá nomes. Por exemplo, no da Rainha Má, ela passou o livro inteiro chamando ela de A Rainha. Enquanto desse aqui, ela passou o tempo inteiro chamando o Adam de Fera. Então, eu achei meio sem graça isso. Mas ela tá fazendo uma abordagem muito legal. Ela tá... assim, interligando as histórias de uma forma, assim, com pequenos detalhes e easter eggs. Então, por isso que eu gosto muito dessa série. Eu também achei o final um pouquinho corrido, então eu dei 4 estrelas, né? Se não me engano. Isso, foi isso mesmo. Eu dei 4 estrelas, né? E aí vamos seguindo, né? Eu também assino a Sociedade das Relíquias Literárias da editora Wish. E esse mês eu li muitos contos deles anteriores, né? Porque eu comecei a assinar no fim do ano passado, né? Mas enfim, eu li A Jornada de Arasmon, foi o primeiro conto que eu li. Eu gostei muito. Vai contar a história do Arasmon e da esposa dele, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas é um nome bem bonito. E... eles são artistas, eles vão de cidade em cidade cantando, apresentando músicas e cantigas e essas coisas. Só que um dia a esposa do Arasmon some e ele vai procurar por ela o mundo inteiro. Então tem toda aquela vibe de aventura assim, daquele conto que você escutava na escola quando era criança. Então é isso, eu dei 4,5 por um motivo que eu não posso revelar pra não ser spoiler, mas é uma coisa que acontece em muitos contos dessa época. Daí eu li Um Lugar Bem Longe Daqui. Nossa, velho, esse aqui foi uma das estrelinhas do meu mês, né? Eu até dei uma página só pra ele. Aqui. Ó. Ainda falta escrever sobre o livro, é por isso que eu não mostrei aqui e também não fiz lá. Mas nesse mês de março eu acho que eu vou fazer muitos vídeos preenchendo o meu Reading Journal no TikTok. Enfim, Um Lugar Bem Longe Daqui vai contar a história da Kaia, que é uma menina que ela foi abandonada... como é que eu posso dizer? Abandonada pela sua família, tipo, um a um foi embora e ela só tinha 6 anos quando ela ficou sozinha. E vai contar, assim,
vai pegar o passado, o presente e também a resolução de um crime que acontece na cidadezinha onde ela mora. É um livro muito bonito, muito sensível. É como se eu senti como se eu estivesse conhecendo pessoas reais. E tipo, eu super indico eu sair desse livro outra pessoa. Eu fiz vários comentários durante o livro, assim, eu escrevo nos meus livros, então eu fiz vários comentários durante a escrita e, nossa, eu acho que vale muito a pena ler. Então, eu super indico. É tanto que na faculdade um amigo meu disse, Matu, me diz um livro. Aí eu disse, Um Lugar Bem Longe Daqui. Que foi o último que eu tinha lido e é incrível, sério. Logo em seguida eu li A Balada do Felizes para Nunca, né, que é da Stephanie Garber, a mesma autora de Caraval. Em Caraval eu gostei muito mesmo e eu quase desisti da trilogia Era Uma Vez um Coração Partido porque eu achei o primeiro muito paradinho. Mas assim, eu dei 5 estrelas pra esse porque esse foi muito legal. É aqui que os personagens dispersos começam a agir mais, a buscar por um objetivo. E eu gosto muito quando os personagens finalmente buscam um objetivo. Então, eu acho assim, eu recebi um pequeno spoiler do 3, eu não sei se eu posso dizer que o 3 promete, mas eu acho que a trilogia começou a acordar agora, então eu super indico, gente, sério. Também tivemos Para Ganhar de um Duque, que eu dei 4 estrelas e meia. Eu decidi pular o 2 dessa série, eu só tinha lido o primeiro, que é Para Conquistar um Libertino. Dessa série não, dessa trilogia. É a sinopse tão comum, mas enfim. Para Ganhar de um Duque, ele vai contar a história da Emma e do Gray. A Emma, ela é uma diretora de uma academia para garotas, né? Que prepara as garotas para a sua vida, né? E ainda ensina algumas coisas bem mais interessantes do que apenas bordar e francês. E o Gray, ele é um duque e ele quer fechar a academia da Emma, porque a academia da Emma, ela pede a Emma, ela paga aluguel pra academia. Então, e o Gray, ele quer aumentar esse aluguel. A Emma, ela não tem como pagar esse aluguel, ela só tem como pagar o que tem. Então, vai acontecer uma pequena aposta entre eles e é isso, né, gente? Eu não posso contar muito porque é muito legal quando você vai vendo e essas coisas. Eu só dei 4.5 estrelas por um motivo que eu também não posso revelar. O final dele teve uma coisa que não me agradou. E se vocês forem ler, vocês vão entender o que não me agradou. E foi uma coisinha meio previsível. É isso, dei 4.5, ainda indico, é um livro muito legal. Seguindo a vibe da Wish, eu li mais 3 contos, né? Mais 4 contos, na verdade. Que foi A Completude da Vida, O Garoto do Dia, Garoto da Noite, A Senhora Spring Fragrance e A Nova Mãe. Eu vou falar deles 4 juntinhos, porque não tem muita coisa pra falar sobre eles. A Completude da Vida eu gostei muito porque é a história de uma mulher que ela morre e ela vai ter que escolher entre conhecer o amor da vida dela ou esperar pelo seu marido. E enquanto isso ela conversa com o espírito da vida. É uma grande filosofia, né? Ela conversa com o espírito da vida e ocorre esse diálogo bem filosófico sobre a vida e sobre o que é felicidade e essas coisas. E eu achei isso muito legal, até mesmo porque a autora, ela brinca com esse negócio de o que acontece quando a gente morre. Então, eu indico muito, né? Eu dei 5 estrelas, mesmo o final tendo a mesma coisa do A Jornada de Erasmo, né? Que eu esperava um pouquinho diferente, mas é incrível. O Garoto do Dia, Garota da Noite vai contar a história de uma bruxa. E lembrando que nessa época o estereótipo das bruxas é que elas eram más, não existia bruxa boa, né? E aí vai contar a história de uma bruxa que ela tinha a amizade com 2 mulheres, as 2 mulheres deram à luz no Palácio da Bruxa e a bruxa ficou com os 2 bebês. E um era um menino, então ela deu um nomezinho lá pra ele, porque os nomes são muito diferenciados, né? Eu esqueço. E o outro era a menina. O menino, ela resolveu criar ele pra ver só a luz. Assim, porque ele não vai ver nunca a escuridão. Ele nunca vai ver a noite, nunca vai ver nada. E a menina, ela é o contrário, ela nunca vai ver o dia, nunca vai ver essas coisas. Então, eles são criados dessa forma, assim, bem fantástica, né? Até um dia eles se encontrarem.
Mas assim, dei 4,5 estrelas porque achei a narrativa muito maçante. Achei que faltou. Como eu posso dizer? Que faltou fluidez na hora de contar essa história. Então, eu acho que poderia ter sido melhor. Mas mesmo assim vale muito a pena porque é uma espécie de fantasia, né? Uma coisa bem interessante. Quem já leu a fantasia dos dias atuais vai ficar tentando preencher as pequenas lacunas, né? E é isso. A Senhora Spring Fragrance, ele é o que eu chamo de Slice of Life, né? Não o que eu chamo, mas o que é considerado. Mas eu considero um Slice of Life. Ele vai contar a história da Senhora Spring Fragrance, que eu acho que o nome dela é Jade. Jade. E do marido dela, que eles são orientais e eles vivem nos Estados Unidos. E eles levam a gente todo pra essa época, assim, dos Estados Unidos mais anterior. Então, assim, eu acho muito legal, muito interessante, né? Eu super indico, gente. Apenas isso. É só isso que eu tenho pra contar desse conto, porque eu achei muito legal a forma como ele foi abordado. E esse sim tem uma linguagem fluida, eu dei 5 estrelas, favoritado. Daí a gente vem pra A Nova Mãe. A Nova Mãe foi o conto que inspirou Neil Gaiman a escrever Coraline, né? E ele vai contar a história de duas meninas que elas fazem umas travessuras e acontece que a mãe dela diz assim: ai, mas se vocês forem malvadas, eu vou deixar vocês e terá que vir uma nova mãe no meu lugar. Assim, é bem história, bem conto infantil, assim, pra ensinar crianças a serem obedientes. Aqueles contos que a gente conta pra criança e diz assim: olha, se você fizer isso, se você não for uma menina boazinha, um menino bonzinho, vai acontecer com você isso que aconteceu com essas meninas. Assim, eu não gosto muito desses contos muito paradidáticos, mas eu dei 4 estrelas porque eu acho interessante a temática e o que ele inspirou e essas coisas. Mas eu tive tanta raiva dessas crianças, dessas protagonistas. Assim, é uma burrice sem tamanho, né? E a autora, ela subestimou a inteligência das crianças. Tipo, eu acho que as crianças são muito inteligentes. Às vezes tem criança que é mais inteligente do que eu, gente. Tá acabando, gente. Dessa vez o vídeo vai ficar pequeno. Logo em seguida a gente tem a Rosa Branca, que se eu não me engano eu dei 4,5. Foi 4. Eu dei 4. Em A Rosa Branca, a gente vai ter a continuidade da história da Violet, que ela é uma substituta. Eu não vou me alongar muito, porque esse livro tem muito spoiler do primeiro livro. Mas assim, eu gostei muito do primeiro livro, só que eu achei que o romance foi horrível. É horrível isso. No romance desse livro, a gente acompanha a Violet e o Ash. Pra mim, o Ash, ele mais atrapalha do que ajuda. É aquele personagem que você diz: sai daí, pelo amor de Deus. Nossa, que ódio. Mas fora o Ash, tudo nesse livro foi muito bem planejado. Pra mim, a vilã é uma vilã muito bem trabalhada. A protagonista, a autora trouxe um ar de inocência e força de vontade, né, de mudar a vida dela. É uma distopia, então ela trouxe um mundo distópico bem convincente, bem organizado, e ela utilizou muito bem. Eu só acho que esse livro não tem o prestígio que ele deveria ter, justamente por causa desse romance que não presta, que mais atrapalha do que colabora. Mas é isso, eu gostei muito desse livro, eu quase abandonei, porque no começo a autora ela tenta muito fazer a gente gostar do Ash, mas é impossível. Mas mesmo assim, é muito legal porque a gente conhece mais dessa sociedade escravizadora e da sociedade que é escravizada, que estão todos na mesma cidade, que é a Cidade Solitária. Daí depois ali, Princesa das Cinzas, né? Princesa das Cinzas vai contar a história da Teodósia, que é uma princesa, ex-princesa, que ela cresceu na corte que conquistou o seu reino. E assim, a gente começa tendo várias intrigas sobre a Tel. E aí a gente, assim, conhece muita coisa. Eu achei muito legal porque desde que eu terminei A Rainha Vermelha em 2023, na verdade um pouco antes, eu tava muito órfã dessa vibe, porque se você já leu Rainha Vermelha, você sabe que o livro 1, ele se separa dos outros livros, porque ele é completamente diferente nos outros livros. Mas eu tava sentindo muita falta dessa vibe de realeza,
dessas picuinhas reais, dessa perseguição, de tudo isso, né? Enfim, eu tava sentindo muita falta disso e Princesa das Cinzas me deu isso. Então, eu tô muito feliz. Eu gostei muito dos personagens, né? Acho que vai ter um romance mais desenvolvido, né? Mas, assim, a única coisa que eu não gostei muito, mas que não teve problema, porque eu dei 5 estrelas favoritada, foi a narração, que eu acho que a narração às vezes enrola um pouquinho, mas não tanto quanto, por exemplo, de Sangue e Cinzas. Eu acho a narração muito enrolada. Essa daqui, ela é enrolada só um pouquinho, mas dá pra aguentar, é muito legal e você fica surtando às vezes pra você olhar. Nossa, é muito legal. Eu acho que esse livro merecia muito mais prestígio. Daí eu li O Lado Mais Sombrio, da Lucy Maud Montgomery, né, que é a mesma autora de Anne. Eu dei 4 estrelas, se não me engano. Foi isso? Foi isso mesmo, eu dei 4 estrelas. Vamos lá. O Lado Mais Sombrio são vários contos que a Lucy escreveu. E ele promete pra gente contos de suspense. Eu não vi muito isso, né? Por isso que eu dei 4 estrelas. Pra mim, os contos da Lucy, ele foi lançado pela editora Wish, né? Pra mim, esses contos aqui são simplesmente contos do dia a dia. Eu não achei muitos contos de suspense, de terror, não achei muito não. Mas mesmo assim são os contos legais. Inclusive o último, pra mim, é muito legal porque pra mim ele fala de amor e não de terror. O suspense, não sei. Mas é isso, eu não posso falar muita coisa porque são vários contos, eu não vou destrinchar todos porque nem todos eu prestei muita atenção e curti, mas mesmo assim é um livro legal assim, pra passar um tempo, se você gosta de Anne, né, Anne de Green Gables. Eu leio, né, eu tenho a série da Anne toda, se não me engano, mas é isso, né. Daí a gente leu mais 2 contos da editora Wish, né, da Sociedade das Relíquias Literárias, né, isso. Um foi o Colar da Princesa Fiorimond e o outro foi o Doente Fiel. Eu gostei muito do Colar da Princesa Fiorimond, eu achei muito visionário. Tudo bem, tem aquele negócio ainda de que, porque o bom e o ruim são separados, eles não se misturam, como tem nos livros de hoje, né, mas mesmo assim eu gostei muito, porque ele traz uma princesa vilã, ele traz uma princesa que é bruxa, uma princesa que ela usa da beleza dela. A protagonista, eu não sei se é bem protagonista, que é a criada da princesa, ela fica meio apagadinha, né? Mas se ela era pra ser a protagonista do bem, a salvadora do mundo, eu achei ela meio apagadinha. A linguagem é incrível, é muito fluida, é um livro de 1880, de 1880, e é super fluido, simplesmente acho incrível, né? Então, assim, eu dei 5 estrelas favoritado e eu acho que vale super a pena ler. Já o Duende Fiel eu dei 3,5 porque eu achei uma história muito, como eu posso dizer, muito previsível, né? É só a amizade de um duende e depois ele leva a princesa à felicidade da vida dela, o amor da vida dela, tudo isso. E com essa princesa, o duende e essa princesa, eles têm essa felicidade, não sei o que, essa amizade toda. Então eu achei muito previsível, eu não curti muito. E, assim, teve uma hora que deu preguiça de ler. Mas, assim, é legal também, legalzinho pra passar o tempo, né? Logo em seguida eu li o livro em inglês do mês, né? Que foi o Eva Evergreen. Eu escolhi esse livro porque eu gosto muito de bruxa e eu acho que seria interessante pra treinar o inglês, né? Eu terminei ele só pra... Como é que diz? Só pra treinar mais o meu inglês, né? Mas eu achei ele muito mediano porque eu acho que tem uma parte no meio, assim, do livro que é muito parado, ela só faz lá a mesma coisa, né? Eu também achei que teve muita vibe do serviço de entregas da Kiki, né? Que é aquele filme do estúdio Ghibli, mas também teve muita essa vibe assim, e ficou naquilo. Eu não achei muito interessante, eu acho que não é necessário, né? E é
isso, né, gente? Eu dei 3,5. Eu acho que talvez uma criança gostasse mais, mas eu não tenho paciência pra ficar no mesmo lugar, fazendo nada, como no meio desse livro me deu muito tédio. Eu tava torcendo pro fim. Daí eu li mais 2 contos da Sociedade da Caixinha Sáfica, que foi Emerald e Ancorada. Ou, se não me engano, foi. Os 2 eu dei 5 estrelas, favoritado. Na verdade, os últimos 3 livros eu dei 5 estrelas, favoritado. Foi. Emerald, ele vai levar a gente lá pra época da guerra, da Segunda Guerra, mas nos Estados Unidos e num local seguro. Vai contar a história da Angie e da Mary, né? E, assim, vai mostrar pra gente essa parte escondida que nenhuma história mostra pra gente. Por exemplo, a gente sabe que existiam casais entre soldados e garotas, mas a gente nunca viu, não sabe onde estavam as pessoas LGBTQIAPN+. Então, a gente tem muito isso. E também tem todo um trocadilho com o conto da Dorothy, do Mágico de Oz. É muito legal, gente. Eu espero muito que vocês leiam. O outro é Ancorada, e assim, me deu uma vibe muito de A Morte Te Dá Parabéns, né? Eu achei muito, porque a Cora, né, que é a personagem, ela se repete vários dias no mesmo lugar. E é muito divertido, porque a Cora, ela é aquela personagem bem estressadinha, então é muito legal. Eu super indico. E o casal, ele tem uma vibezinha, um chipzinho. É bem legal, gente, sério. Sobre o... assim, e pra quem gosta de Repente Namoradas, do casal Baldassarre, vai gostar muito do Ancorada, porque tem... A Cora, ela me lembra muito a Helena. Inclusive, eu acho que se colocassem elas duas dentro de uma sala pra ver quem saía primeiro era a sala. E por fim, eu li The Prom, A Festa de Formatura, que é aquele livro que é baseado em uma peça da Broadway. Eu dei 5 estrelas, favoritado. E, assim, como eu posso dizer? Eu achei esse livro muito sensível. Eu até terminei ele no TikTok, né? Eu fiz um vídeo terminando ele de madrugada. Eu achei esse livro muito sensível, muito incrível. Eu acho que eu indico ele para as pessoas, porque a autora, ela pegou justamente tudo aquilo que as pessoas LGBT passam. Uma casa que não os aceita, né? Uma casa intolerante. E eu acho que ela colocou até isso mesmo no ambiente maior, que é a cidade. E assim, é muito legal. Inclusive, eu achei muito bom que as duas personagens sofrem, mesmo elas estando em tipos de sofrimento diferentes. Por exemplo, a Emma, ela é assumida e ela tem todo esse negócio de que a cidade não gosta dela, é como se ela é uma cidade pequena, é como se ela fosse a única mulher lésbica ou pessoa gay, né, do local. Enquanto isso, a Alyssa, que é a namorada da Emma, ela também tá sofrendo, tá tendo esse problema da vida dela, porque a mãe dela, ela é tipo a vilã desse livro, né, porque ela é muito intolerante, ela é tipo uma cristã intolerante, e a Alyssa não consegue contar pra ela. Dá raiva porque a Alyssa, ela fica enrolando pra contar pra mãe dela, mas ao mesmo tempo você entende porque sabe como isso é difícil. Então, assim, esse livro é muito sensível, eu surtei muito, eu achei ele muito legal. E olha que eu nem gosto de coisa assim, de colegial, mas eu acho que ele trouxe uns temas bem importantes. Então, eu super indico, 5 estrelas, favoritado. E é isso, gente. Chegamos ao fim dos lidos de fevereiro. Eu achei... Nossa, foi um mês incrível, né? E rumo a março. Obrigada a você que viu até aqui. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, ler a minha história no Wattpad. Gente, minha história no Wattpad é sobre 2 bailarinas que namoram, gente. Então, por favor, leia minha história no Wattpad. Deixem seu comentário lá, assim, vindo do YouTube, que eu vou achar muito legal. Então, é isso, gente. Obrigada por tudo. E tchau e até o próximo vídeo.